Tendências e princípios fundamentais do direito administrativo. O direito administrativo é uma das principais áreas do direito público, e suas normas regem a atuação da administração pública. O contexto atual do direito administrativo brasileiro está marcado por diversas tendências e mudanças que refletem a busca por uma administração mais eficiente, transparente e democrática. Um dos princípios fundamentais do direito administrativo é o respeito ao contraditório e à ampla defesa, que assegura que todos os envolvidos em um procedimento administrativo tenham a oportunidade de apresentar seus argumentos e defender seus direitos. Isso é essencial em diversas situações, como em licitações, desapropriações e processos disciplinares, garantindo que as decisões administrativas sejam tomadas de maneira justa e fundamentada. Outro aspecto importante do direito administrativo moderno é a padronização dos prazos. Nos últimos anos, tem-se observado uma tendência de que prazos, tanto para prescrição quanto para decadência, sejam fixados em 5 anos. Essa unificação de prazos tem o objetivo de proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade para as partes envolvidas em processos administrativos, facilitando a administração pública e a defesa dos direitos dos cidadãos. A dinâmica da administração pública também permite que ela atue de ofício, ou seja, sem a necessidade de provocação por parte do interessado. Esse poder é fundamental para a realização de atividades de interesse público, permitindo que a administração tome iniciativas necessárias para garantir o bem-estar da sociedade. Por exemplo, em situações de emergência, a administração pode agir rapidamente para proteger a saúde pública, como na determinação de medidas de combate a surtos de doenças. A responsabilidade da administração pública na prestação de serviços é outra questão central. O modelo adotado no Brasil é o da responsabilidade objetiva, que implica que a administração deve ressarcir os danos causados ao usuário ou a terceiros, independentemente de culpa ou dolo. Essa abordagem visa proteger os direitos dos cidadãos e assegurar que a prestação de serviços públicos ocorra de forma responsável e segura. Quando a administração delega a terceiros a execução de serviços, como na concessão de transporte público, a responsabilidade primária recai sobre o prestador do serviço, enquanto o Estado mantém uma responsabilidade subsidiária, garantindo que os cidadãos possam buscar reparação quando necessário. O controle judicial sobre a administração pública é um princípio que assegura a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos. Embora o Poder Judiciário possa revisar as decisões administrativas, há uma restrição quanto ao mérito dos atos discricionários, que são decisões tomadas com base na conveniência e na oportunidade. Essa separação é vital para respeitar o princípio da tripartição de poderes, garantindo que a administração possa atuar sem interferência indevida do judiciário. Em relação à atuação da administração, ela não precisa de autorização judicial para revogar ou anular seus próprios atos, o que confere agilidade à administração pública. No entanto, essa autonomia deve ser exercida de forma responsável, observando sempre os direitos dos cidadãos e os princípios que regem a administração pública. A possibilidade de anulação de atos administrativos é um reflexo da ideia de que a administração deve ter a capacidade de corrigir erros e adequar suas decisões às necessidades da sociedade. A legislação brasileira, em sua maioria, é regida por leis ordinárias, sendo as leis complementares uma exceção. Assim, ao abordar temas de direito administrativo, é prudente assumir que a disciplina da matéria se dá por meio de leis ordinárias, o que simplifica a compreensão e a aplicação das normas. A Constituição Federal de 1988 estabelece essa diretriz, destacando a importância da lei ordinária como instrumento normativo padrão. No âmbito das competências, o federalismo brasileiro apresenta um desequilíbrio, com a União possuindo um número muito maior de competências do que os estados e municípios. Isso pode levar a uma centralização excessiva das decisões administrativas, o que, por sua vez, pode limitar a autonomia das esferas estaduais e municipais. Por isso, em casos de dúvida, é comum indicar a União como responsável, mas isso também demanda uma reflexão sobre a distribuição de competências e a necessidade de um federalismo mais equilibrado. Outra questão que vem sendo discutida é a diversidade nas alternativas de respostas em provas e concursos. A prática de marcar alternativas heterogêneas, ou seja, aquelas que se referem a temas distintos dos demais itens, pode ser uma estratégia eficaz para maximizar as chances de acerto em questões de múltipla escolha.
Essa técnica pode ser particularmente útil em contextos onde o candidato se sinta inseguro sobre a resposta correta, uma vez que as alternativas heterogêneas frequentemente se destacam e podem indicar uma escolha mais acertada. As inovações recentes na legislação também refletem um esforço em promover uma administração pública mais colaborativa e participativa. Com a implementação de parcerias público-privadas, por exemplo, busca-se integrar a iniciativa privada nas atividades estatais, possibilitando maior eficiência e agilidade na prestação de serviços. Essa colaboração, no entanto, deve ser feita de maneira transparente e com o devido controle, a fim de garantir que os interesses públicos sejam sempre priorizados. Ademais, a responsabilidade da administração pública está em constante evolução, buscando uma melhor adequação às demandas da sociedade contemporânea. A diluição da responsabilidade estatal, especialmente em contratos e concessões, exige uma análise cuidadosa para que os cidadãos não fiquem desamparados em casos de falhas na prestação de serviços. O equilíbrio entre eficiência e responsabilidade é um desafio permanente para o direito administrativo, que deve se adaptar às mudanças sociais e às novas exigências do Estado. O direito administrativo, portanto, está em transformação constante, refletindo as demandas de uma sociedade que busca maior eficiência, transparência e justiça na administração pública. As tendências atuais, como a constitucionalização de temas administrativos, a objetivação da responsabilidade e a necessidade de colaboração entre o Estado e a iniciativa privada, são aspectos que moldam a prática administrativa e a forma como os direitos dos cidadãos são assegurados. Essas mudanças não apenas impactam a relação entre a administração e os administrados, mas também influenciam a maneira como a sociedade se organiza e se relaciona com o poder público. Por fim, a análise das tendências e princípios do direito administrativo é essencial para compreender o funcionamento do Estado e a dinâmica das relações entre o poder público e os cidadãos. O respeito aos direitos fundamentais, a garantia de um processo administrativo justo e a busca por uma administração mais eficaz e transparente são objetivos que devem guiar a atuação da administração pública, sempre com vistas ao bem-estar da sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!